gente! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula de Mundo do Trabalho. Hoje nós falaremos sobre os índices de preços e custos da Fundação Getúlio Vargas. Apesar de o IBGE ser o responsável pela elaboração dos indicadores de preços e custos oficiais do país, outros institutos também elaboram estes indicadores, que acabaram por ser adotados por gestores públicos ou privados Brasil afora, como norte para a tomada de decisões importantes em investimentos. Um destes institutos é a Fundação Getúlio Vargas, ou simplesmente FGV, que através do Instituto Brasileiro de Economia, ou IBRE, também elabora indicadores importantes para análise econômica do nosso país. A Fundação Getúlio Vargas iniciou suas atividades no final de 1944, no Rio de Janeiro, com o objetivo de preparar pessoal qualificado para a administração pública e privada no Brasil. Com o passar do tempo, expandiu seu foco de atuação para ciências sociais e econômicas e passou a agregar a pesquisa e informação de qualidade à sua prática pedagógica. Atualmente, possui polos educacionais e centros de pesquisa em São Paulo e no Distrito Federal, além da cidade do Rio de Janeiro. Já o Instituto Brasileiro de Economia foi criado em 1951 e é a unidade da FGV que pesquisa, analisa, produz e dissemina estatísticas econômicas relevantes para o aperfeiçoamento tanto de políticas públicas quanto de ações privadas na economia brasileira. Para tanto, capta cerca de 300 mil preços de produtos e serviços e dados de natureza econômica mensalmente, de mais de 19 mil informantes em todo o país e a partir de 28 escritórios mantidos em todas as capitais brasileiras. A sede do IBRE está localizada na cidade do Rio de Janeiro. E quais são os indicadores produzidos pela FGV? São eles: o Índice de Preços ao Consumidor, o Índice de Preços ao Produtor Amplo, o Índice Nacional de Custo da Construção e o Índice Geral de Preços. Eu falarei um pouquinho sobre cada um deles agora. Começando pelo Índice de Preços ao Consumidor, ou IPC. Ele foi criado em 1947 e mede a variação de preços de um conjunto fixo de bens e serviços que fazem parte das despesas habituais das famílias, que possuem renda entre 1 e 33 salários mínimos. Esta pesquisa é feita diariamente e cobre 7 das principais capitais do país: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. Ele analisa 8 classes de despesas, sendo elas alimentação, habitação, vestuário, saúde e cuidados pessoais, educação, leitura e recreação, transportes, despesas diversas e comunicação. Possui 7 versões diferentes, de acordo com o indicado aqui à minha direita. E os dados coletados diariamente alimentam todas essas versões e os resultados são divulgados diária, quadrisemanal, mensal e trimestral, dependendo do calendário de cada versão. Entre as versões, merecem destaque o Índice de Preços ao Consumidor Classe 1, ou IPC-C1, cujo público-alvo tem renda entre 1 e 2,5 salários mínimos mensais, e o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, ou IPC-3I, cujo público-alvo são famílias compostas, majoritariamente por indivíduos com mais de 60 anos de idade.
Passarei agora para o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, ou IPA. Criado em 1947, ele analisa variações de preços de produtos agropecuários e industriais antes deles chegarem ao consumidor final. Esta coleta de dados abrange todo o território nacional e ocorre todo mês, de acordo com o calendário específico de cada versão. Por exemplo, o IPADI coleta os dados entre o primeiro e o último dia do mês de referência. Já o IPAM coleta os dados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. E o IPA10, por fim, coleta os dados entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Passando para o Índice Nacional de Custo da Construção, ou INCC, ele foi divulgado pela primeira vez em 1950 para aferir a evolução dos custos das construções habitacionais, primeiro na cidade do Rio de Janeiro e, com o passar do tempo, no restante do país. É importante lembrar que a evolução dos custos no setor da construção é um dos termômetros do nível de atividade da nossa economia. Ele coleta dados em 7 capitais brasileiras que já foram faladas aqui, mas irei repetir: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Recife, Porto Alegre e Brasília. Apresenta dados mensalmente em 3 versões que, a exemplo do IPA, variam de acordo com as datas das coletas de dados. Então, temos o INCC-DI, pesquisado entre o primeiro e o último dia do mês de referência, o INCC-M, pesquisado entre o dia 21 do mês anterior e 20 do mês de referência, e o INCC-10, pesquisado entre os dias 11 do mês anterior e 10 do mês de referência. Passaremos agora para o Índice Geral de Preços. Este índice foi criado no final dos anos 1940 para medir de forma abrangente a variação dos preços, englobando diferentes atividades e também etapas diversas do processo produtivo. Construído através da média aritmética ponderada de 3 índices distintos, ele acabou se tornando um indicador mensal do nível de atividade econômica. E quais são estes índices? Ora, o que nós falamos alguns minutinhos antes: o IPA, o IPC e o INCC. Porém, cada um destes índices tem um peso na construção do Índice Geral de Preços. Por exemplo, o IPA tem 60% de peso na composição do IGP, enquanto isso, o IPC tem 30% de peso na composição e o INCC, por fim, tem 10% de peso na composição do Índice Geral de Preços. Este índice é divulgado mensalmente e também possui 3 versões distintas de acordo com o calendário de coleta dos dados de cada uma delas. Entre essas versões, a mais importante é o IGPM, ou Índice Geral de Preços do Mercado, que coleta os dados entre os dias 21 do mês anterior e 20 do mês de referência. O IGPM procura medir a inflação para toda a população sem restrição de nível de renda. Não posso deixar de falar aqui do IGMIC, que é um índice que mede a rentabilidade de imóveis comerciais e que procura abranger a evolução da valorização dos preços e dos rendimentos do segmento de imóveis comerciais em todo o país. É calculado baseando-se em informações fornecidas por investidores institucionais e empresas ligadas ao ramo imobiliário, entidades de classe, consultores, administradores e gestores de carteiras imobiliárias,
incorporadores, entre outros. Possui 3 versões que são calculadas de acordo com a fórmula matemática que aparece neste momento na tela. O que é interessante? A maneira como este cálculo é feito reproduz indicadores internacionais semelhantes para este tipo de cálculo, o que permite comparar resultados entre países e dividir experiências. Os dados são coletados em todo o país e divulgados trimestralmente. Os imóveis das amostras de dados coletados se dividem entre escritórios comerciais, shopping centers, hotéis, estacionamentos, galpões industriais, entre outros imóveis ligados ao uso comercial ou industrial ou logístico. Bem, estes são os índices produzidos pela FGV e eu termino por aqui. Quem quiser se aprofundar um pouquinho mais neste tema, pode acessar a página do portal FGV e a página do IBRE, que estão disponíveis nos créditos desse vídeo. Beijos, bons estudos a todos e até o próximo vídeo.